Olá, pessoal. Então, dando continuidade aí ao nosso assunto de tecido epitelial, hoje a gente vai ver o epitélio glandular. Então, lembrando, né, só que o epitélio ele pode ser de revestimento ou glandular. Então, se isso daqui é um epitélio, se as glândulas são epitélios, lembrando aí que elas vão ter todas aquelas mesmas características que tinha lá, então, o epitélio. As células vão ser bem justapostas, né? Elas vão ter polaridade, certo? Vão ter um ápice, vão ter as laterais e vão ter a base. Elas vão estar fixadas na lâmina basal, elas vão ser fortemente aderidas. Então, ela tem toda aquela característica do epitélio. A diferença do epitélio glandular para o epitélio de revestimento é que as células secretoras aqui do epitélio glandular, elas não vão formar aquelas camadas, né, que tem nos epitélios estratificados, por exemplo. E aqui, como são células que vão secretar substâncias, lembrando um pouquinho lá da citologia, então elas vão ter organelas que vão ser especializadas, né, relacionadas na secreção, por exemplo, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, enfim, essas organelas que estão relacionadas à secreção. Então, começando a falar aqui do epitélio glandular, a gente tem dois tipos de glândulas, as exócrinas e as endócrinas. A gente já vai comentar sobre elas, vocês já vão entender. Então, lembrando aqui das glândulas, né? Então, elas vão fazer síntese de moléculas, por exemplo, proteínas, exemplos dessas glândulas. O próprio pâncreas que secreta aí os hormônios, né, a insulina, a glucagon, a somatostatina e a parte exócrina do pâncreas que secreta lá as enzimas digestivas. Então, é um exemplo de síntese aí de proteínas. Modificação de moléculas pré-existentes, por exemplo, os esteroides. Então, eles pegam a partir da molécula de colesterol, eles vão fazer lá os estrogênios, né, e a progesterona, no caso do ovário, vai produzir a testosterona, lá no caso das células de Leydig nos testículos. Tem também a suprarrenal, né, que produz aí os hormônios esteroides, como o dehidroepiandrosterona, lá no córtex da suprarrenal. Então, quando a gente for ver o sistema endócrino, a gente vai falar de cada, né, glândula endócrina. Outro exemplo aqui é o transporte de íons no suor, na saliva, né? A gente tem bombas que transportam íons, potássio, sódio, liberam bicarbonato. Então, assim, a gente vai ter a secreção de substâncias aí das glândulas, né? E essas substâncias vão ter várias composições, né? Então, as células epiteliais secretoras, elas podem aparecer isoladas, tá, pessoal? A gente viu lá o epitélio, por exemplo, do trato digestivo, lá na aula anterior, que era o cilíndrico, simples e tal. No intestino, por exemplo, e no epitélio respiratório, a gente tem a presença das células caliciformes. Eu já vou contar um pouquinho sobre elas ali para vocês. Então, elas são células que elas aparecem isoladas no meio de outras células epiteliais normais, né, que não têm função secretora. Há também epitélios de revestimento que têm células em todo esse epitélio que são secretoras. Um exemplo é o epitélio da mucosa do estômago. Coloquei aqui uma lâmina mais para frente para a gente dar uma olhada. E também elas podem constituir glândulas, que daí vão ser os órgãos de secreção propriamente ditos. Por exemplo, o pâncreas, as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas. Essas células elas vão constituir estruturas que vão formar glândulas. Então, vamos ver um exemplo de células isoladas, vamos ver o exemplo de epitélio de revestimento. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, começando por essa daqui, a gente vê aqui um epitélio de revestimento, certo? Aqui embaixo a gente vê a lâmina própria, que é um tecido conjuntivo frouxo. Esse espaço aqui é um artefato, tá, pessoal? Porque a lâmina própria ela é aderida aqui ao epitélio, então isso aqui é um artefato na hora de preparar essa lâmina. Observem essas células clarinhas aqui isoladas, né? Isoladas que eu digo que elas estão sozinhas aqui, elas não formam um conjunto de células, elas estão aqui no meio desse epitélio. Essas são as células caliciformes, então elas são exemplos de células secretoras isoladas, certo? Um exemplo de epitélio de revestimento que é secretor é aqui do estômago. Ó. A gente está aqui na parte do estômago que é o corpo e o fundo. A gente vê aqui as células parietais, as células principais.
e aqui o epitélio de revestimento. Vocês observam que esse epitélio de revestimento tá cheio de bolsinhas aqui, como se fossem umas gotinhas. Isso aqui é o muco, que esse epitélio de revestimento aqui no estômago, ele tem células secretoras por toda a parte. Então, esse aqui é um exemplo de epitélio revestimento que é secretor. E o outro exemplo, que formam glândulas, eu coloquei aqui embaixo a glândula sublingual e coloquei aqui no meio o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista, ele tem os islotes, né, de Langerhans, que formam a parte endócrina, e tem essa parte aqui exócrina, que são as acinocerosos. A gente vai estar comentando sobre eles ali mais pra frente. E aqui embaixo, a glândula sublingual, que ela tem aqui porções secretoras de muco e tem aqui alguns ácidos secretores, serosos, perdão. Então, a gente tem ácidos mucosos e serosos. Essa glândula aqui é uma glândula mista, mas ela é predominantemente mucosa, ó. Então, a gente vai comentar sobre essas glândulas. Então, como a gente já falou, as glândulas, elas podem ser endócrinas ou exócrinas, né? Como que elas são formadas? Então, lá na nossa vida embrionária, quando aquele epitélio vem revestindo, né, as superfícies, o que acontece? Ele cria um brotinho aqui para dentro, como se fosse uma coluna. E aí essa coluna, ela vem e se forma aqui para dentro, e se ela perde aqui o contato com o meio externo, ela vai originar uma glândula endócrina, que é o exemplo dessa primeira figura. Então esse epitélio, ele invaginou aqui, criou uma coluna. Por apoptose das células que estavam mais aqui por cima, ele acabou ficando só nessa região aqui mais embaixo. Então aqui ficaram as células epiteliais que vão secretar, né, as substâncias, vão ser células secretoras, e aí elas estão rodeadas aqui por vasos sanguíneos que vão transportar esses hormônios, certo? E o outro exemplo é a exócrina. Quando vem aquela coluna de células e invagina, elas criam dentro delas um conduto, uma luz, e elas não perdem a comunicação com o meio externo. Então, a gente origina aqui as glândulas exócrinas. Então, a glândula exócrina, ela invagina, ela cria aqui embaixo uma porção que a gente chama de secretora, que é a parte que produz a secreção, e ela tem em contato com o meio externo aqui um conduto excretor. Então, a glândula exócrina, ela vai secretar o produto dela diretamente ou através desses ductos, né? Esses ductos sempre estão conectados a uma superfície. Pode ser uma superfície externa ao corpo, por exemplo, as glândulas sudoríparas, ou pode ser uma cavidade corporal, por exemplo, o pâncreas, que libera o suco pancreático dentro do duodeno, ou, por exemplo, as glândulas salivares, que liberam a saliva dentro da boca. E esses ductos aqui excretores, interessante de falar sobre eles, que em alguns casos eles modificam essa secreção. Quer saber um exemplo? Lá no pâncreas. Aqui os ácidos, né, serosos lá do pâncreas produzem as enzimas, e os ductos excretores do pâncreas aqui liberam bicarbonato, que deixa o suco pancreático mais alcalino. Então esses ductos, às vezes, eles podem alterar a secreção. E as glândulas endócrinas aqui, como a gente já comentou, elas não vão ter esse sistema de ductos, e a secreção delas vai entrar então aqui na corrente sanguínea. A gente vai falar das glândulas endócrinas quando falar do sistema endócrino, tá, pessoal? E aí a gente vai falar dos hormônios, né, de cada glândula, quais são as células-alvo, quais são os hormônios que elas vão sintetizar, tá ok? No caso das glândulas exócrinas, pessoal, a gente vai ter dois tipos de glândulas, as unicelulares e as multicelulares. O exemplo de unicelular aqui é aquela célula caliciforme que a gente comentou um pouquinho já sobre ela. E as multicelulares são essas que eu falei para vocês, que vão ter uma porção secretora e um ducto excretor. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente vê aqui a célula caliciforme, que é um exemplo de glândula unicelular, né? Então, a característica dela é que ela vai ter um núcleo aqui mais localizado na parte basal, e na parte de cima aqui vão estar as vesículas, né, as bolsas com a mucina dentro, que é a secreção mucosa que ela vai liberar aqui na luz, no ápice, tá ok? Aqui do lado esquerdo, a gente vê uma lâmina do intestino grosso. Aqui está o epitélio revestindo, aqui embaixo é tecido conjuntivo frouxo, isso aqui é músculo liso, isso aqui é tecido conjuntivo denso irregular. A gente vai comentar sobre as capas quando falar do digestivo. O
que importa aqui? Que toda a mucosa aqui do intestino, ela tem esse revestimento epitelial e ela invagina aqui e forma glândulas tubulares simples, tá? E aí essas glândulas tubulares simples, elas são cheias de células caliciformes aqui, ó. Todos esses pontinhos branquinhos aqui, ó, olha aqui como a gente vê bastante aqui, ó. Esses pontinhos branquinhos aqui são essas células caliciformes aqui nessa mucosa do intestino, tá ok? Classificação das glândulas exócrinas. Percebam agora que a gente não está falando aqui das endócrinas, tá? Essa classificação são das exócrinas, aquelas que liberam o produto da sua secreção em um meio externo ou uma cavidade corporal, tá ok? Então, por enquanto, a gente não está falando das endócrinas. Então, a gente tem duas maneiras de classificar as glândulas exócrinas. Primeiro, a gente vai observar como que esse ducto excretor, ele se ramifica. Se ele não se ramifica nenhuma vez, a gente classifica essa glândula como simples. Se ele se ramifica, a gente chama essa glândula de composta, tá? Isso, ducto excretor. E quanto ao arranjo das células secretoras, o parênquima, aquela porção, a fabriquinha da secreção, a gente vai olhar o formato dela, o arranjo dessas células. Se elas são redondas, como cachos de uvas, a gente vai dizer que são alveolares. Se tem formato de túbulo, é tubular, e se ela mistura um pouco dos dois, ela vai ser túbulo alveolar ou túbulo acinosa, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem os exemplos. Então, começando aqui, a gente vai ver essa porção rosa em todos os desenhos representa a porção secretora, é a fabriquinha. São essas células aqui de baixo que estão produzindo a secreção. E essa parte aqui mais lilás, mais azulzinha, ela tá excretando, é o tubo, é o ducto excretor, tá ok? Então, percebam essa parte azul aqui de cima, que em todos esses exemplos de cima, só tem um ducto excretor, ó, só tem um. Então, essas todas de cima são simples. Aqui embaixo, ó, eles têm mais de um. Essa daqui, por exemplo, tem 3, ó. Essa daqui tem 3. Tá vendo que essa fabriquinha excreta por um ducto, essa fabriquinha excreta por outro ducto e essa fabriquinha excreta por outro ducto. Esses 3 ductos se unem e formam outro. Então, quando ela faz assim essas ramificações, lembra como é que a gente chamava elas de composta. Então, nesses exemplos, as de cima, quanto ao ducto excretor, são simples e as de baixo são compostas. Agora, vamos olhar o formato das porções secretoras. Então, aqui, ó, vamos começar aqui por essa da frente. Apesar de ela estar meio gordinha no desenho, tá? Mas ele está representando aqui um túbulo, que ela vem e forma um túbulo, né? E ducto excretor aqui. Essa daqui, ela também forma túbulos, mas ela se ramifica. Então, nesse caso, a gente escreve que essa glândula, por exemplo, ela vai ser simples e tubular ramificada, tá? Então, ela é tubular ramificada, quanto ao ducto excretor, ela é simples. Então, quando ela só tem um, tu não precisa dizer nada. Ela vai ser tubular simples. Nesse caso aqui, ela é tubular ramificada, simples. Essa daqui, tubular enrolada, simples. Essa daqui vai ser alveolar, simples. Essa daqui, alveolar ramificada, simples. Vamos ver a de baixo, vamos ver se vocês estão afiados. Quando ela é composta, pessoal, automaticamente ela é ramificada, porque as glândulas compostas, elas são glândulas grandes. Então, vocês observem que em todos os exemplos a porção secretora ela é ramificada. Precisa escrever isso? Precisa dizer isso? Não, porque já se subentende que se você diz que os condutos excretores dela são ramificados, então ela se classifica como composta, automaticamente a porção secretora também é ramificada. Então, você não precisa escrever, tá ok? Porque, ó, se vocês observar as simples, algumas são ramificadas, outras não. Então, aqui você precisa dizer. Agora, as compostas, aqui que tem mais de um ducto excretor, todas elas são ramificadas. Então, não precisa dizer. O que você vai dizer é o quê? Formato dela e que ela é composta. Então, nesse caso aqui, tubular, composta. Essa daqui, alveolar ou acinar, composta. E essa daqui, ela tem os dois. Ela termina como se fosse um saco. Ela vem em uma forma tubular e termina mais redondinha. Então, essa é a túbulo alveolar composta. Os exemplos, pessoal. A gente falou aquela imagem lá do intestino, que ela era tubular simples, né?
No estômago e nas glândulas do endométrio lá do útero, elas são simples, mas elas são ramificadas, tá? São tubulares ramificadas simples. As glândulas sudoríparas são os únicos exemplos de tubular enrolada, tá? As alveolares simples é o exemplo lá das glândulas parauretrais, lá na uretra, as glândulas de Littré, tá? As alveolares ramificadas, a gente vê no estômago, lá no cárdias, a porção inicial, né, as glândulas cardiais, e as glândulas sebáceas, que a gente vai estudar elas lá na pele, tá? As glândulas sebáceas, elas são alveolares ramificadas e só tem um ducto excretor, inclusive o ducto excretor da glândula sebácea, ela desemboca dentro do pelo, que é onde dá, né, aquela, quando obstrui o pelo e tal, que inflama. As glândulas de Brunner, lá no duodeno, que a gente vai estudar elas são tubulares e são compostas, né? São glândulas grandes. O pâncreas, ele é alveolar e também é uma glândula composta. As glândulas salivares, elas são exemplos de glândulas túbulo-alveolares. Por quê? Elas são serosas e mucosas, elas são mistas. A gente vai falar um pouquinho mais ali pra frente. Uma dica aqui para vocês. As glândulas serosas, por exemplo, o pâncreas e a parótida, elas são alveolares, tá, pessoal? As glândulas que secretam muco, elas são tubulares. Então, de acordo ali com o produto da secreção, por exemplo, lá no intestino secreta muco, no estômago secreta muco. Então, elas são tubulares, tá? E as alveolares, elas geralmente secretam substâncias serosas. E quando elas são tubulo-alveolares é porque elas são mistas, tá? Um exemplo aqui que eu uso para o pessoal entender um pouquinho quando olha uma lâmina, uma glândula alveolar, eu mostro uma tangerina. Por quê? O alvéolo é como, ele é uma bolinha, né? Lembra, pessoal, que isso aqui é uma estrutura 3D. Então, imagine essa tangerina aqui, que é um alvéolo, que é um ácino. E as células que se organizam dentro desse ácino, principalmente no caso do seroso, né, que tem essa estrutura redondinha, então elas vão ser piramidais, a base delas vai ser mais larga, voltada para a parte externa aqui do ácino, e o ápice delas vai ser a pontinha aqui, e é voltado para o centro, é voltado aqui, a pontinha aqui do ápice, ela vai secretar dentro da luz do primeiro conduto aqui, que vai ser o conduto intercalar, que a gente vai falar sobre ele. Então, essa célula, o núcleo, geralmente fica aqui na base. Aqui é como se fosse a membrana da célula e nesse ápice é onde sai a secreção aqui no centro do ducto. Quando a gente olha uma lâmina, a gente vê um corte assim. Então é assim que a gente vai ver as imagens, várias célulazinhas, umas do lado das outras. E aqui, imaginem que é uma imagem 3D, tá? Então quando a gente for ver a lâmina, ó, aqui são exemplos de glândulas tubulares simples, tá? É aquele epitélio que ele invagina, forma um túbulo e sai. Nesse caso aqui, a própria porção secretora é a porção excretora. Isso é bem comum nas tubulares simples. Aqui no estômago também, tá? Alguns cortes, ó, como ela não é bem retinha, na hora que corta, às vezes aparece só um pedaço delas. Mas todas essas glândulas aqui, elas se encontram aqui com a luz, tá? Todas elas desembocam aqui em cima. Aqui o pâncreas, que é um exemplo de uma glândula serosa, tá? Só lembrando que o pâncreas também é uma glândula mista, vai ter os islotes de Langerhans, que é a porção endócrina, que é o que a gente vê aqui nessa imagem e nessa daqui. Mas o que interessa para nós é a porção exócrina do pâncreas, já que a gente está falando de glândula exócrina. Então, a gente vê aqui, ó, aquelas células que eu falei para vocês, como se fosse a tangerina. Aqui no centro é a luz do ducto excretor e vai formar aqui são ductos compostos que vão desembocar num ducto maior, certo? Aqui no esqueminha do desenho mostra, ó, porção secretora e os ductos excretores, que geralmente começam com epitélio cúbico e à medida que eles vão aumentando de tamanho, esse epitélio vai ficando cilíndrico, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Olhem a aparência de um ácino seroso. As células piramidais, percebam que a base delas é mais basófila. Isso devido como elas secretam proteína, então tem muito ribossomo e tem muito ácido, então, ribonucleico, certo? Porque os ribossomos têm ácido ribonucleico. Por ser um ácido, ele atrai aqui, né, a pintura pela hematoxilina, o corante hematoxilina, que deixa esse aspecto basófilo.
E no ápice, aqui é o núcleo, né? O núcleo sempre é basófilo. Olha como a cromatina dela tá mais descondensada, a gente vê os pontinhos, né? Ele não é um núcleo muito denso. E aqui no ápice dessas células a gente vê os grânulos, né, de secreção. Como ela secreta proteína, ele fica com esse aspecto mais eosinófilo, mais rosado. Pri, dá para ver isso na parótida também? É menos evidente, tá? Na parótida tem menos, mas também segue esse padrão. Só que no pâncreas é mais visível. Então tá aqui para vocês um exemplo de como se organizam esses ácidos. Isso aqui é uma glândula exócrina. Esses ácidos serosos vão começar desembocando aqui nos ductos intercalares, essas porções excretoras. Eles vão se unir com outros ductos, por isso que é uma glândula composta, tá? Depois a gente vai falar dos ductos. Então até aqui deu para entender, pessoal? A gente está falando de glândula exócrina. Eu dei o exemplo do ácido seroso aqui para vocês entenderem. Então, o pâncreas é uma glândula alveolar composta, porque tem vários ductos excretores, certo? Gente, as glândulas, tá? Elas vão secretar o seu produto de acordo com 3 mecanismos. E isso depende do que ela secreta, pessoal. Por exemplo, uma glândula que secreta proteínas, enzimas, tá? Por exemplo, o pâncreas, as glândulas salivares ali, a parótida, por exemplo, que secreta enzimas, ela vai usar um mecanismo chamado de merócrino. O mecanismo merócrino, ela vai produzir lá as proteínas que vão sair por exocitose, né? Vai se unir aqui na membrana da célula e vai liberar por exocitose a substância. Essa célula, ela não leva nenhum prejuízo, digamos assim, tá? Outro mecanismo são as glândulas apócrinas. O que acontece aqui? O citoplasma dessas células, ele vai ter bastante conteúdo lipídico, tá? E aí, quando ela vai liberar essa secreção, percebam que a secreçãozinha que ela produziu aqui, esse halozinho branco que mostra aqui na imagem, está representando que está indo um pouco de citoplasma junto. Então, essa célula aqui, além da secreção que ela produziu, ela libera um pouquinho do citoplasma dela junto. Pri, aonde que está presente esse mecanismo? Na glândula mamária, tá? A parte da gordura do leite, né, a parte lipídica do leite materno é liberado pelo mecanismo apócrino, tá? Libera um pouquinho de gordura. Então a célula acabou perdendo um pouquinho do citoplasma aqui. A glândula mamária também tem mecanismo merócrino. A proteína, né, lá do leite materno, ela é liberada por mecanismo merócrino e a gordura do leite é liberada por mecanismo apócrino. Pri, e a holócrina? A holócrina, pessoal, a célula inteira se desintegra, citoplasma, núcleo, organelas, tudo se desintegra para virar secreção. Um exemplo dessa glândula aqui, as glândulas sebáceas, tá? Elas são exemplos de mecanismo holócrino. Pessoal, além do mecanismo de secreção, a gente tem os tipos de secreção, tá? Então, a gente vai ter as glândulas mucosas, que produz muco, o nome já diz, e as glândulas serosas, em que o conteúdo final delas é uma proteína, tá? E aí vai ter as glândulas mistas, que vai ter um pouquinho de mucosa, um pouquinho de seroso. Essa foto que eu mostrei para vocês aqui, ela tem ácidos serosos aqui no meio, ó, bem aqui onde eu tô apontando. Mas como ela é predominantemente mucosa, eu usei essa foto como um exemplo de mucosa. Mas essa glândula da foto, ela é mista, ela tem um pouquinho de ácido seroso. As glândulas mucosas, pessoal, elas secretam mucina, que é um oligosacarídeo, é carboidrato, tá ok? Por ser carboidrato, ela é Paz positivo, ácido periódico de Schiff. É uma coloração que vai tingir os carboidratos. Então, quando a gente coloca esse ácido periódico de Schiff na amostra, ela vai pintar os carboidratos, por isso que a gente diz que é positivo. É uma secreção hidrossolúvel, é muco, né? O núcleo dessas células, ele vai estar achatado aqui na base, depois tem uma outra imagem que dá para ver melhor, então é uma característica, ele vai estar bem espremido lá no cantinho, né, devido ao muco que está aqui dentro. E as serosas, a secreção dela é proteica, certo? Geralmente enzimas. O núcleo é esférico ou oval, a gente percebe aqui, ó, como o núcleo é mais redondinho, o da mucosa é mais achatado. O citoplasma perinuclear é basófilo. Nessa imagem aqui não está tão evidente, mas deixa eu mostrar para vocês esta imagem. Aqui a gente vê um tipo de glândula mista, tá? Olhem esse ácido seroso aqui em cima,
como o núcleo é oval e como a base aqui, ó, olha só essa parte aqui bem ao redor do núcleo como é mais basófilo, tá, pessoal? E o ápice é mais clarinho. Olha os ácidos mucosos aqui, como o núcleo fica mais achatadinho e espremido aqui, ó, no cantinho, devido à célula que o citoplasma dela estar cheia de muco. Outra característica é que a luz dos ácidos mucosos, ela é maior do que dos ácidos serosos. Por exemplo, esse aqui a gente muitas vezes não consegue ver a luz no centro dele. E aqui no ácido mucoso é mais evidente essa luz, tá? Então, outro detalhe que eu já ia esquecer de falar, que nas mistas, quando a gente vai preparar a lâmina, tá? As células, né, serosas, elas se encolhem e acabam formando como se fosse um chapéuzinho aqui em cima do ácido mucoso. Aqui dá pra ver bem. Pessoal, o nome disso é semilua de Giannuzzi ou meia-lua de Giannuzzi. Essa meia-lua, no início, né, se achava que era assim que ficava mesmo, mas hoje em dia, com a microscopia eletrônica, já se sabe que as células serosas e mucosas, elas estão bem bonitinhas, uma do ladinho das outras. Mas na hora de preparar e desidratar com o álcool, ela acaba dando essa encolhida e ela vem para cima e forma como se fosse um chapéuzinho, tá? Então, a meia-lua de Giannuzzi, ela é um artefato e ela ocorre, então, nos ácidos mistos. Pessoal, falando agora das glândulas exócrinas, a gente vai ter a organização dessas glândulas. A gente vai ter uma parte chamada parênquima e uma parte chamada de estroma, que vocês já devem ter ouvido falar. O parênquima, pessoal, isso em qualquer órgão vale essa organização, tá? É a parte funcional do órgão, certo? É a célula do órgão que cumpre a função. Por exemplo, numa glândula, a gente vai pegar as células secretoras. E o estroma é aquilo que dá a estrutura, que dá a sustentação, o suporte, que vai unir as estruturas, os lóbulos, os lobos, os lobulídeos, né? Vai unir essas estruturas. Vai ser também o tecido conjuntivo que vai permitir a condução dos nervos, dos vasos sanguíneos e linfáticos. E a maioria dos órgãos também forma a cápsula ao redor desse órgão, tá? Então, o estroma vai ser aquele tecido conjuntivo que vai estar ali dando esse suporte, essa estrutura. É como se fossem as colunas de uma casa, tá ok? Vamos ver aqui nessa imagem, é um pâncreas, tá? Por que eu sei que é o pâncreas? Ó, os slots de Langerhans aqui, eu vejo aqui a parte serosa do pâncreas. Vocês estão vendo esses tabiques aqui, essas divisórias de tecido conjuntivo? Esses fiozinhos aqui, pessoal, é tecido conjuntivo que está dividindo essa glândula, tá? Então, essas divisórias aqui vão dividir a glândula em vários lobos, tá? E vários lobos e vários lóbulos, né? Que são lobos menores. E além disso, formam uma cápsula ao redor desse órgão. E para que serve isso? A gente consegue classificar um órgão. Por exemplo, esse órgão aqui, a gente vê por fora aqui um tecido conjuntivo mais denso, formando um lobo. Toda essa estrutura aqui grande é um lobo. E aí esse tecido conjuntivo mais fininho, que vem dividindo aqui, ó, em porções menores, ó, por exemplo, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui tenho outro. Então essas divisórias que ele vai fazendo aqui, vai separando em lóbulos. Por que isso, Pri? Porque cada conduto que está aqui dentro vai receber um nome de acordo se está dentro do lóbulo, vai ser um conduto intralobular. Se está fora de todos os lóbulos, ele vai ser um conduto extralobular. Se ele está entre os lóbulos, por exemplo, aqui tem um lóbulo, aqui tem outro, eu tenho um conduto aqui cheio de tecido conjuntivo ao redor que está entre eles. Então, ele vai ser um conduto interlobular. Vamos ver se vocês pegaram aí o esquema do negócio. Então, a gente vai começar com o conduto menorzinho, que é o intercalar. Do intercalar, que começa dentro do ácido, a gente vai ter os intralobulares, que é a união dos intercalares, certo? A união dos intralobulares forma os interlobulares, olha que ele está entre os lóbulos. E a união dos interlobulares vai formar os extralobulares terminais ou principais. Vamos lá. Nessa imagem aqui, o que vocês conseguem ver? Então, aqui eu tenho um lóbulo, aqui eu tenho outro, aqui no meio eu tenho um conduto que está entre todos eles, certo? Olha esse lóbulo aqui, por exemplo. A gente vê aqui um ducto menorzinho, certo? Mais ou menos do tamanho aqui do ácido. E a gente já vê um conduto maior. Vamos ver aqui embaixo. Olha esse como é pequenininho e olha esse como já é maior.
E então, nem se fala esses aqui no meio, que são bem maiores. Aqui são vasos sanguíneos, tá? Uma arteríola, uma vênula. Vamos ver aqui então mais de perto. Nessa imagem aqui, eu dei um zoom nesse daqui, que ele aparece aqui pra gente, e nesse daqui que aparece aqui pra gente. Como isso aqui é uma glândula salivar, pessoal, e a glândula sublingual, ela é mista, ó, ela tem ácidos mucosos e ácidos serosos, tá vendo aqui? Um ácido seroso, vamos procurar mais aqui, ó, esses roxinhos aqui no meio, ó, aqui são ácidos serosos, mas ela é predominantemente mucosa, sem dúvida, né? Então, vamos pegar esse lóbulo aqui, vamos observar os ductos que tem nele. Esse bem pequenininho, pessoal, começando aqui no meio dos ácidos, ó, ele é bem pequenininho, ele é até menor do que os ácidos aqui nessa estrutura. Então, esse daqui é o ducto intercalar, ele é o primeiro que aparece aqui saindo de dentro dos ácidos. No caso das glândulas salivares, a gente tem esse ducto maiorzinho, que é o ducto estriado, tá? Ele é bem característico das glândulas salivares. Quando a gente falar lá de digestivo sobre elas, a gente vai retomar isso. Ele é estriado porque ele tem umas pregazinhas na superfície basal dessas células, e também as mitocôndrias, elas ficam assim em pezinhas assim na célula, nesse aspecto paralelo ao eixo da célula, por isso que dá essas estriações, tá? Então, ducto intercalar, ducto estriado. Olhem aqui no nível macro aonde eles se localizam. Nessa próxima imagem, eu peguei esse ducto aqui que é maiorzão, mas ele ainda está dentro do lóbulo. Então, esse aqui é o ducto intralobular. E este daqui, que é muito maior, e ele está rodeado aqui por tecido conjuntivo, e ele está entre cada lóbulo, ele vai ser o interlobular, certo? E esses interlobulares aqui, eles vão se unir e formar o ducto principal ou terminal. Certo, pessoal? Então, terminamos a nossa parte de glândulas, principalmente exócrinas. As glândulas endócrinas fica para a próxima aula, quando a gente falar de sistema endócrino. A gente vai falar da tireoide, da suprarrenal, da hipófise, tá bom?